reflexão de hoje é o Salmo no capítulo de número 23 e o versículo de número 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Quero inicialmente contar-lhes uma história, a história de Alexander McLaren. Este homem, ainda jovem, cresceu e se transformou em um grande pregador da geração passada. Conta-nos a história de como ele venceu o temor. Quando menino, ele trabalhava em Glasgow, a alguns quilômetros da vila onde ele vivia. Ele passava a semana na cidade e voltava para sua casa todos os sábados à noite. No caminho, havia uma passagem que dizia, uma superstição local, que aquele local era cheio de espíritos. Durante a primeira semana de trabalho, o rapazinho não cessou de atormentar-se com a ideia de que sua caminhada de volta à sua casa, ao seu lar, deveria passar por aquele desfiladeiro, aquele lugar sombrio. Este medo antecipado assombrou todos os momentos que ele passou acordado naquela semana. Chegou a noite de sábado e ele não tinha outra alternativa a não ser cobrar coragens e ir para sua casa. Ao chegar ao passo próximo do desfiladeiro, o seu coração batia disparadamente. Ele parava, ficava em pânico, seus pés pareciam ter chumbos, paralisados, e ele, sem saber o que fazer, mas tinha que passar por aquele local assombrado. Ouvia então uma voz. Naquele momento em que ele caminhava, ele ouviu então uma voz que o chamava de dentro daquela noite escura. Alguém dizia: Alex, Alex, oh Alex, é seu pai. Eu vim para atravessar esse desfiladeiro com você. Durante toda a vida, McLaren, um dos maiores pregadores escoceses, jamais se esqueceu da coragem e força que sentiu naquela noite, quando o pai graciosamente o chamou pelo seu nome e atravessou com ele aquela área, aquele local, aquele desfiladeiro atormentador. Meus irmãos, essa história de McLaren nos leva a falar da história de Davi. Davi sentia a mesma coisa a respeito de Deus. O vale da sombra da morte já não lhe causava medo, porque o pastor estava com ele. Davi conhecia o conforto que o pastor era para as suas ovelhas. O Senhor foi o seu pastor por toda a sua longa história de vida. O mal e os espíritos ou os ímpios que ameaçavam a sua vida toda, durante toda a sua existência, desde a época em que ele era um pastorzinho até tornar-se um dos mais ilustres e poderosos reis de Israel. Quais são os bosques, eu te pergunto, quais são os bosques e preocupações temerosas para você no dia de hoje? Qual é o vale da ameaça, da morte ou da ansiedade mortífera que você está passando? O Senhor não faz pouco de nossos temores. Ele os compreende. Como o pai de McLaren, ele vem para caminhar conosco ao nosso lado e ao nosso lar. Ele sabe o que existe, o que está nos esperando nos desfiladeiros ou no vale, e deseja que tenhamos a certeza de que, se colocarmos nossa mão na mão dele, podemos atravessar este vale vitoriosamente. Enfim,
O Senhor não faz pouco de nossos temores. Ele vem para atravessá-los conosco. Fique com essa reflexão para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz.